Agora é hora de entrevista importante aqui no Expresso CNN, são 8 horas 12 minutos. Vamos conversar agora com a professora de Política Internacional e também doutora em Ciências Militares, Daniele Alves. Professora, boa noite, muito bem-vinda ao Expresso CNN. Mona Lisa falando, me ouve bem? Sim, Mona Lisa, boa noite. Muito obrigada pelo convite. Muito obrigada, claro, por nos atender numa sexta-feira. Eu sei que é mais difícil ainda, mas essa conexão e essa explicação fazem toda a diferença nesse momento tão desafiador, né? Para vocês, professores, analistas e para a gente, jornalistas, né? Que estamos acompanhando essa guerra que nesse momento parece sem fim. Infelizmente eu digo isso, eu falo essa frase com dor no coração. Professora, hoje o presidente Putin, naquela aparição absolutamente performática, né, naquele estádio lotado, muita gente dentro, muita gente fora, transmissão de TV, disse: nunca tivemos tanta força. E essa força a gente viu então no que foi pela primeira vez também um ataque em Lviv. A gente pode imaginar essas imagens são muito fortes, né, dessa performance, então, do presidente Putin na comemoração dos 8 anos de anexação da Crimeia. A gente pode imaginar Putin ainda planejando e querendo ir muito além nessa guerra, professora? Mona Lisa, eu acho que essa é uma mudança de paradigmática, né, na posição de Putin hoje, essa fala dele. Principalmente porque acho que a gente pode dividir em dois momentos, né? Por favor. Ele precisa efetivamente legitimar cada vez mais a sua posição interna. Esse evento da comemoração da anexação da Crimeia normalmente é feito na Crimeia. Nos últimos 2 anos foi feito em solo russo por causa da pandemia, e dessa vez foi feito com uma maneira de exponencialmente mostrar a força que ele teria em apoio interno, né? Essa é uma leitura que a gente deve ter desse discurso, né? A outra leitura é a maneira de mostrar para fora da Rússia, né? Que a Rússia efetivamente continua firme no seu propósito e cada vez mais poderosa, né? Isso é todo um jogo de narrativa que nós estamos vendo ao longo dessa guerra, né? Que faz com que os embates não se deem só no campo de batalha, porque no campo de batalha a Rússia tem uma prevalência militar muito grande, nós estamos vendo isso efetivamente. Agora, esse discurso também representa, de alguma forma, um avanço de um líder autocrático, uma posição inicialmente totalitária. Eu acho que nós precisamos ter muito cuidado, porque a guerra talvez tenha passado de ser só pela Rússia e ser pelo Putin. O chamamento identitário que ele está fazendo aos russos é muito grande, é um chamamento que tem um reflexo, né? E isso reflete, então, numa legitimidade cada vez maior da violência da guerra que nós estamos vendo, né? Os ataques a Lviv, os ataques cada vez mais fortes a Mariupol. Esses ataques de Lviv, por exemplo, são feitos a partir do Mar Negro, da Crimeia, né? São navios que jogam os mísseis, então é uma maneira de dizer que a guerra vai aprofundar-se caso as conversações de paz não avancem. E é exatamente essa preocupação, né, do mundo. Esse aprofundamento significa mais ataque a civis, mais mortes de civis e mais cenas terríveis da gente acompanhar. Sim, sim. Provavelmente nós veremos mais baixas civis. Mas isso se deve também à maneira como o conflito se dá dentro da Ucrânia, né? A resistência ucraniana, obviamente pela sua limitação de contingente militar perante o contingente militar russo, ela necessita de voluntários, como nós estamos vendo o presidente Zelensky chamar cada vez mais. Esses Sim. voluntários são civis. Então, obviamente que a partir do momento que eles pegam em armas, eles passarão a ser forças armadas ou alvos a serem atingidos e que ameaçam o exército russo. E, por outro lado, nós temos notícias que muitas vezes alguns grupos paramilitares, não necessariamente a Guarda Nacional Ucraniana, mas grupos paramilitares que estão lutando dentro da Ucrânia, eles utilizam os espaços civis para fazer a guerra, que é principalmente aquela guerra de insurgência, que é aquela guerra dentro dos territórios urbanos, entre os cidadãos que estão insurgindo contra uma força militar constituída.
e aí nós não tem jeito, né? Os alvos viram os civis. Agora, a força russa, que é uma força experiente e exponencialmente maior que a ucraniana, tem que ter um cuidado muito maior da maneira como ataca e os alvos que ataca. Né? Eu acho que essa é uma questão que nós temos que levar em consideração e criticar veemente o que está acontecendo do ponto de vista da destruição de espaços civis, de hospitais, de escolas, mas também, por outro lado, entender o que leva muitas vezes a esse ataque. Um ataque a um espaço civil não melhora a imagem do Putin, não melhora a legitimidade da guerra. Né? Muito pelo contrário. Agora, por que isso está acontecendo? E aí eu acho que são dois caminhos. Né? Um é esses embates da insurgência, o outro é esse avanço da Rússia que, de alguma forma, em alguns momentos parece estar descontrolado, mas, na verdade, é uma forma de pressão. Professora, posso chamá-la de você? Por favor. Então tá, mas pelo ofício ia falar senhora, mas não dá, é muito jovem. Professora, você diz que a imagem do Putin, né, quando ele trabalhando, então, essa questão da imagem com desgaste externo, mas internamente, né, ali a informação democrática está completamente banida, cerceada, né, pela perseguição, então, à imprensa, por tudo, por toda a narrativa, já que você usou essa palavra. Tanto é que nesse discurso não se fala em guerra, né? Se fala na tal operação. Não é operação coisíssima nenhuma, né? É uma guerra, sim, sangrenta, cruel. O mundo tem acompanhado, mas lá dentro, no mercado interno, vamos dizer assim, para o público interno, é muito difícil de acompanhar pela censura geral, pelo cerceamento de tudo, pelo banimento de redes sociais, por tudo que a gente tem noticiado que o governo tem feito ali para o seu mercado interno. Putin está caminhando para um isolamento proposital e com qual intenção? Veja, do ponto de vista político, Mona Lisa, efetivamente Putin está isolado externamente. Sim. Agora, ele goza de uma legitimidade interna que não é nova, é uma legitimidade que já vem de alguns anos. Sim. E a gente chega a pensar, efetivamente, do ponto de vista analítico, que o que ocorreu nesse estádio hoje não é só um ato onde alguns estiveram lá forçadamente ou pagos, mas por uma legitimidade que ele efetivamente possui internamente. Sem dúvida. Agora, quanto mais ele avança, quanto mais autocrático ele fica, quanto mais talvez totalitário ele fica, e você trouxe exemplos claros, ou seja, a informação não chega, ele censura, ele prende quem são seus opositores, novamente não é novidade, Navalny está preso e foi até tentado, né, tentou se envenenar, esse opositor, né, ele de alguma forma, ele acaba, ele ganha legitimidade, ele narra o seu lado do conflito, mas ele afasta os russos cada vez mais do processo de relação internacional com as demais culturas e os demais povos. Ele só consegue manter o seu não isolamento do ponto de vista econômico, porque alguns países ainda dependem dele, dependem dos seus recursos, mas do ponto de vista político ele se isola cada vez mais. Agora, a gente talvez tenha que se perguntar se isso é um problema para a governabilidade interna dele. Talvez não seja um problema para a sociedade russa, que vai cada vez mais ficar censurada, impedida de usufruir a sua liberdade. Né? Porque eu concordo inteiramente com você, não é uma intervenção militar especial, é uma guerra, e é uma guerra ilegítima. Ele não tem, por mais receios securitários que a Rússia tem, ela não tinha direito nem motivo para atacar a Ucrânia. Então, nesse sentido, ele isola a população. Só que não parece ser ruim para ele, né? Isolar da população, ele é o interlocutor com a população, mas para o povo russo em si como um todo, com certeza será um problema. Sim, professora, eu também queria repercutir com você a entrevista, parte da entrevista de Lavrov, ministro, né, hoje para a estatal russa. Então, ele dizendo: Brasil, China, Índia e México não dançarão ao som dos Estados Unidos. Estamos nessa lista. Estamos, né? Mona Lisa, é uma lista da qual a gente não gostaria de estar nesse momento, né? Sem dúvida. Eu acho que isso se deve muito ao que fizemos dias antes, semanas antes do evento do início da guerra, né? Mas isso se deve principalmente a
uma desconstrução dos nossos pilares de política externa por parte do governo atual que ocupa a presidência da República, né? O Brasil era tradicionalmente um país defensor dos direitos humanos, da resolução pacífica dos conflitos, da autodeterminação dos povos, e o que nós vimos foi um presidente que, né, de alguma forma falou que estava solidário a Vladimir Putin. Nós não entendemos muito bem no que se configurava essa solidariedade enquanto acadêmicos. Depois ficamos sabendo da questão do submarino nuclear e dos combustíveis, mas efetivamente isso não justifica, e agora muito menos, né? Agora, se nós fizermos uma leitura do ponto de vista daquilo que essa política externa atual representa, obviamente ela faz um pouco de sentido essa frase de Lavrov para a política externa brasileira de hoje, né? Que é uma política externa que tinha muita identidade com Donald Trump, mas tem pouquíssima identidade com Joe Biden, e vice-versa, né? Então, pode sim parecer que essa frase tenha sido falada numa tentativa de mostrar cada vez mais essa independência a esse modelo. Mas é um paradoxo meio confuso a política externa brasileira atual, porque, ao mesmo tempo que faz isso, tenta aproximações com o governo de Joe Biden. Então, eu acho que nós estamos num momento muito distópico, desculpa usar essa palavra aqui agora, da nossa política externa. Sim. Mas acho que a gente foge às nossas matrizes, né? E isso é o principal e prejudicial para o Brasil, e talvez o que coloque a gente nessa lista de forma tão explícita por parte do Lavrov, né? Professora de Política Internacional e doutora em Ciências Militares, Daniele Alves, gostei muito da aula. Venha mais conversar comigo. Aires, muito obrigada, boa noite, bom fim de semana. Muito obrigada, parabéns pela cobertura e continuação de um bom programa.